Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Aula Paraná. Essa é uma aula de arte do 7º ano, a aula de número 2. Eu sou a professora Lívia Ullmann e estou aqui com a Viviana hoje. Pessoal, na nossa aula de hoje, então, o que a gente vai falar? A gente vai relembrar algumas coisas também, é uma aula de nivelamento, tá? Como se fosse uma revisão de alguns conteúdos básicos de arte do 6º ano, né? Então, quem viu os conteúdos do 6º ano, né, no ano passado, vai se lembrar um pouquinho. E hoje o tema da nossa aula é a origem do teatro. A gente vai conhecer um pouquinho e entender um pouquinho sobre a origem do teatro. E falando sobre a origem do teatro, a gente faz uma viagem no tempo, né? E uma viagem também geográfica. A gente vai falar sobre o teatro grego, olha ali. Você sabe como era o teatro na Grécia Antiga? Os textos, o espaço cênico e se os atores usavam ou não máscaras? Talvez você já tenha falado sobre isso na escola, né? Se lembre de alguma coisa, já tenha até confeccionado máscara, já tenha visto um pouquinho sobre esse espaço cênico. E aí, será que você se lembra de como era esse teatro? A gente vai dar uma olhadinha no espaço físico primeiro, olha só. Esse é o Teatro Epidauro, lá na Grécia, né? O que se tem dele ainda hoje, né? Olha que legal, quanto tempo ele permaneceu. E olha o tamanho desse teatro. Também observe, né, o formato dele, que é um formato de arena. A plateia fica de uma maneira onde não fica uma cabeça na frente da outra, né? Então fica nessa inclinação diagonal, onde todo mundo consegue observar o palco. O palco fica ali no meio, né? Mas dá para perceber que cabia muita gente, né? E era um espaço aberto também. Se tivesse chovendo, tivesse sol, tivesse à noite, né? O público ficava ali exposto. E também tem a questão do som, né? Como será que funcionava, né, para ouvir os atores, né? E também para ver de tão longe quais eram os recursos possíveis no teatro grego, que é a origem do teatro que a gente tem hoje. Olha ali, teatro grego. O espaço era grandioso, como a gente viu, no formato de arena, e a plateia ficava ao redor do palco, ao redor das apresentações. Para os atores serem vistos pelos espectadores, eram necessários alguns recursos. Túnicas com enormes ombreiras para eles ficarem maiores, né? Coturnos com solados altos de madeira e também o uso das máscaras, que depois a gente vai ver como que eram essas máscaras então. Então tinha alguns recursos que se usavam porque não tinha tecnologia para ter um telão, por exemplo, né, para ampliar a imagem dos atores, né, mas tinha uma forma deles ficarem maiores no palco e da visualização de quem eles eram, quais personagens eles eram, também ser ampliada para o público que estava mais longe. Olha ali os exemplos que a gente tem de máscaras de teatro grego, olha que interessante, né? Será que elas eram feitas de que material? E uma coisa também curiosa é que ela fixava a expressão do ator. O ator ele não tinha como, né? Mostrar que estava rindo, que estava chorando, né? Não tinha essa exigência das emoções nas expressões faciais do ator, porque a máscara encobria isso. Mas a máscara também demonstrava algum tipo de emoção, né? Então a gente consegue visualizar nesses exemplos que a gente tem. E a gente agora vai conhecer as materialidades dessa máscara. De que materiais elas eram feitas? Elas eram feitas de madeira entalhada à mão, serviam para troca de personagens, ampliavam a imagem do ator e auxiliavam na projeção vocal. Então, nessa época, pessoal, só os homens atuavam, tá? Então, eles também tinham que trocar de personagem, trocavam de máscara, né? Para poder representar vários personagens no mesmo espetáculo. A máscara também tinha um recurso para amplificar a voz, né? Igual às vezes a gente coloca a mão assim, né? Então, ela era feita de uma maneira que tinha uma acústica para poder eles falarem um pouquinho mais alto, porque não tinha microfone, né? Naquele espaço ali aberto. Então, elas eram um recurso cênico que não era apenas para a aparência, mas também tinha outros recursos por trás do uso dessas máscaras.
Pessoal, agora a gente vai para o nosso primeiro quiz, então, que o tema é o teatro grego, né? E olha ali. Qual a importância das máscaras no teatro grego? Letra A. Ampliar o espaço e diminuir a imagem do ator. Letra B. Enfeitar as peças teatrais e abafar a voz do ator. Ou letra C. Auxiliar a projetar a voz do ator, trocar de personagens e ampliar a imagem do ator. Qual era a importância, então, das máscaras no teatro grego, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Retornamos então para descobrir a resposta do nosso quiz sobre as máscaras. Olha lá. Qual a importância das máscaras no teatro grego? A resposta correta é a letra C, auxiliar a projetar a voz do ator, trocar de personagens e ampliar a imagem do ator. Então, são 3 funções ali bem importantes que as máscaras tinham. Seguindo com a nossa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos do teatro. E é uma parte muito interessante porque às vezes quando a gente vai trabalhar com teatro na escola, a gente acha que só tem o ator, né? Então muita gente que é tímida, né, que não gosta de falar em público ou que tem dificuldade de decorar, memorizar textos, fica assim, eu não gosto de teatro, não quero fazer, não quero participar. E a gente vai descobrir que no teatro tem vários elementos envolvidos então. Você sabe quais são os elementos importantes para o teatro? Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outros profissionais também participam de uma peça e, mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. É claro que na escola, né, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, tem que ajudar em tudo, né? Mas um espetáculo teatral é composto de várias coisas diferentes. Então vamos ver e aí você vai também pensando com qual você mais se identifica. O que você gostaria de fazer, então, no ambiente do teatro? Primeiro, olha, vamos falar do cenário. O cenário, ele ambienta o espaço cênico, trazendo referências do lugar e, por consequência, das personagens que ali percorrem. Então, no ambiente do teatro, né, o palco é sempre o mesmo. Normalmente é aquela caixa preta, né, onde a gente precisa colocar alguns elementos para diferenciar aquele ambiente. Então, às vezes a gente usa móveis, né, ou a gente tem que produzir um painel, pintar algo, né, e numa turma, né, no colégio, a gente tem diversos talentos que poderiam auxiliar a montar um cenário que ajuda a ambientar a peça, transportar o público do teatro para aquele
daquele ambiente onde a peça está sendo encenada, que às vezes é na rua, né? Às vezes é numa casa, às vezes é num tempo mais antigo, e a gente precisa pensar nesses elementos. O segundo elemento, então, é o figurino. O figurino caracteriza a personagem, definindo suas condições sociais, econômicas, culturais, de idade e de personalidade. Então, a gente pensa também nisso. Tem gente que gosta de pensar na roupa, né, que vai vestir, que está sempre ligado, né, nessas coisas. Então, é uma outra função que existe no teatro, é o figurinista. Ele pensar nas características daquele personagem, se aquele personagem é mais sério, se tem alguma profissão específica que ele tem que usar um jaleco, por exemplo, né? E aí aquilo marca ele, caracteriza ele como sendo daquela profissão, ou até com relação ao gênero, né? Se é um personagem masculino, feminino, né? Se é um personagem que está mais num tempo mais antigo, né? Ou num tempo mais moderno, o figurino ajuda a identificar isso. A maquiagem traz as características estéticas, sociais, culturais, de idade, personalidade, imagética, criação de seres fantásticos, etc. Então, a maquiagem do palco, ela pode ser uma maquiagem, né, mais comum, ou ela pode ser uma maquiagem, por exemplo, para representar uma ferida, um acidente, né, uma cicatriz, para criar um monstro, né, para criar um ser imaginário. Às vezes, aquele ator faz papel de um animal, por exemplo, né, não de uma pessoa. Então, a maquiagem serve como esse recurso. Sonoplastia traz emoção para a cena teatral, auxilia as personagens em sua trajetória, aproxima a plateia do espetáculo, pode ser realizada ao vivo por meio de equipamentos eletrônicos, sons corporais e percussão. Então, a sonoplastia é tudo que envolve o som, não apenas a música, né, uma trilha sonora, mas às vezes um efeito de chuva, um som de raio, som de algo quebrando, né, tudo isso faz parte da sonoplastia, tem que ter alguém cuidando disso também. A direção. A direção faz a ligação entre os atores, texto dramático e os demais elementos da linguagem teatral. Escolhe a linguagem cênica do espetáculo e harmoniza esses elementos. Então, o diretor ele tem o papel de costurar tudo, né? Todos os elementos juntos. Então, o trabalho do ator junto com o trabalho do cenário, da sonoplastia, é ele que vai bater o martelo ali final para ver se está tudo harmonizado, tudo funcionando bem. A iluminação traz o clima no espetáculo teatral, pode deixar a cena triste, feliz, trazer estados do psicológico da personagem, distúrbios da memória ou mesmo uma lembrança. Então, é um recurso, às vezes, difícil de a gente ter no colégio, né? Mas quando tem é bem legal, assim, porque uma luz azul traz um clima totalmente diferente de uma luz alaranjada, por exemplo, né? Traz até mudanças com relação ao clima, né, físico, né, do calor ou do quente, mas ao clima emocional da cena também. Viu quanta coisa que tem pra gente fazer, né? E aí, pessoal, agora a gente vai para o nosso segundo quiz, né? E a gente falou um pouquinho sobre esses elementos do teatro. Então, olha lá. Para que serve o figurino teatral? Letra A. Para caracterizar as personagens do espetáculo teatral. Letra B. Para produzir efeitos sonoros. Ou letra C. Para mudar o clima e emoção do espetáculo. Qual é a função, então, do figurino no teatro? Vamos pensar.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir a resposta certa do nosso quiz? Olha lá. Para que serve o figurino teatral? Então, a resposta certa é a letra A, para caracterizar as personagens do espetáculo teatral. E você conseguiu pensar no que você gostaria de fazer no teatro? Vai pensando aí que no final da aula tem mais uma pergunta para você. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto dramático no teatro, tá bom? Então, olha ali. No teatro grego, os diálogos eram realizados entre Corifeu, chefe do coro, e o coro, que simbolizava o juízo da sociedade. O teatro, grego se dividia em dois gêneros. Tragédia, mais nobre, mostrava heróis e deuses, queria provocar lágrimas, e comédia. Então, eu trouxe aqui hoje, para vocês visualizarem, duas máscaras, de teatro, que hoje são um símbolo do teatro. Quando a gente fala de teatro, a gente vê essas duas imagens. E ela tem origem no teatro grego, que são nos dois gêneros, da comédia, que tem a máscara rindo, e da tragédia, que tem a máscara triste, chorando. Então, quando a gente fala de teatro, aí a gente vê esse símbolo, ele tem origem bem ali, nos gêneros teatrais do teatro grego, certo? E, pessoal, hoje em dia a gente já tem outros gêneros de teatro, tem outras categorias que a gente vai aprendendo aos poucos, tem teatro do absurdo, tem drama, tem uns teatros de fantasia, tem teatro infantil também. Muitas mudanças foram acontecendo, e ampliando, então, esses gêneros teatrais. E quem será que foi o primeiro ator? Olha lá. A figura do ator surge com Téspis, que foi o primeiro a assumir a personagem. Ele se apresentava de cidade em cidade com sua carroça, que mais tarde foi substituída por um teatro de arena. Então, o primeiro ator, a primeira pessoa que representou um personagem, foi o Téspis. Então, essa é a ideia do ator, ele ser uma pessoa diferente de quem ele é, conseguir passar verdade sendo uma outra pessoa. Então, foi o Téspis que começou humildemente na sua carroça. E as primeiras encenações? Na Grécia, as encenações teatrais poderiam durar vários dias, imagina isso, sempre homenageando o deus Dionísio. Os espetáculos eram realizados após a colheita das uvas como forma de agradecimento e muitas pessoas iam assistir. A plateia acomodava cerca de 14 mil espectadores. Então, parecia até um show de rock, de sertanejo, 14 mil pessoas assistindo a apresentações teatrais. E elas começaram dentro, então, dessas celebrações ao deus do vinho, o deus da uva, que é o deus do teatro também, que é o Dionísio, e a gente vai conhecer a figura dele. Olha lá a imagem dele representada. Então, ele é considerado o deus do vinho, das festas e do teatro. E essas apresentações, então, no início, duravam vários dias em homenagem a Dionísio. E agora, pessoal, a gente chegou no nosso terceiro e último quiz. Fique atento, olha ali. No teatro grego, os gêneros se dividiam em dois. Eram eles, lá no início, letra A, ficção e realidade, letra B, drama e aventura, ou letra C, tragédia e comédia? Um tempinho, então, para você pensar nessa resposta.
E aí, conseguiram pensar na resposta do nosso quiz? Vamos conferir aqui, ó. No teatro grego, os gêneros se dividiam em dois. Eram eles, letra C, tragédia e comédia. E aí eu até mostrei as máscaras para vocês, né, que hoje representam um símbolo do teatro. A máscara rindo e a máscara chorando, né, tragédia e comédia. Esses dois gêneros, então. E agora, né? Lembra que eu falei para você observar os elementos do teatro e ir pensando, né? Porque o teatro, quando a gente vai trabalhar no colégio, dá aquele pânico nos alunos, né? Os alunos tímidos querem sair fora, já falam, esse trimestre eu não vou participar, não quero fazer e tal. E já tem uns que gostam, né? Que gostam do público, gostam dessa interação, mas como a gente viu, existem várias maneiras de você se envolver na produção de um espetáculo teatral. O que você gostaria de ser na arte do teatro? Um iluminador, um maquiador, um figurinista, um diretor ou um próprio ator, né? Ou, de repente, cuidar lá do som, sonoplastia que a gente viu. Qual que é o seu talento, então? O que você poderia aplicar na arte do teatro? O que você gosta de fazer? E aqueles que são atores, né? Boa sorte aí no palco, né? É também algo muito legal de se fazer, de se praticar, né? De se aventurar em personagens diferentes. Então, pessoal, na aula de hoje nós tivemos uma retomada de conteúdos, né, sobre a origem do teatro. Vimos lá o teatro grego, o espaço cênico, as máscaras, os gêneros e também vimos alguns elementos que compõem a linguagem teatral. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês e até a próxima!